Agora que você já criou a sua conta, você pode criar a sua primeira tarefa. Você pode clicar em mais tarefa, você pode escolher o projeto, definir tipo de tarefa, prioridade e dizer o título da sua tarefa. Minha tarefa 01. Posso botar uma descrição. Minha tarefa de teste. Posso, inclusive, se eu tirar um print aqui da tela só pra gente testar, dar um Ctrl V aqui e ele vai permitir que eu printe telas, inclusive colo imagens aqui, eu posso editar para poder salvar. Tem mais configurações aqui que eu posso mexer agora ou posso deixar para mexer depois. Então eu posso salvar e fechar, salvar e editar ou salvar em novo. Eu vou para salvar em novo, porque quando eu vou salvar em novo, já posso criar novas tarefas aqui. Mais uma tarefa, tá? E aí eu posso salvar e editar. Quando eu vou em salvar e editar, o sistema já direciona para a edição completa dessa tarefa com todas as possibilidades da tarefa. Então eu posso selecionar uma tarefa pai, posso dizer que essa tarefa é uma subtarefa de uma tarefa anterior, e eu posso selecionar aqui, vou selecionar uma tarefa que eu já tinha de teste, mais uma tarefa. Vamos pegar um outro nome, vamos pegar aqui minha tarefa 01, para não confundir com essa aqui que eu chamei de mais uma tarefa. Eu posso chamar até Z aqui para dar uma diferença. Tudo que eu vou alterando aqui já vai mostrando aqui, tá? Tudo que foi feito. Então tenho todo o controle e histórico do usuário que fez a alteração e qual alteração foi feita, tá? Posso colocar aqui mais informações como a descrição, que eu tinha feito na outra tarefa, né? Minha nova tarefa. Posso também colocar um print aqui, colocar uma imagem, posso escrever, salvar a descrição, e aí eu vou mostrar aqui, eu vou poder ver inclusive as alterações que foram feitas. Eu não tinha descrição e agora eu tenho. Então se eu fizer uma nova alteração, e salvar essa descrição, agora eu posso ver essa alteração, então eu vejo como ela estava antes e como ela está agora. Então tem todo o controle das alterações que foram feitas. Posso, inclusive, adicionar subtarefas de uma forma muito fácil. Vou colocar aqui, sub01, dou um Enter, sub02, outro Enter, sub03. Então aqui eu posso estar no meio de uma reunião, criando tarefas aqui para facilitar a criação da minha tarefa. Eu posso já alterar o status das subtarefas, depois eu posso acessar essas subtarefas, por exemplo, aqui numa outra aba, já vai mostrar a tarefa pai, que é a tarefa anterior que eu estava trabalhando. Já está mostrando aqui, minha tarefa Z, que é a tarefa pai dessa subtarefa que nós criamos, tá? Então nós podemos continuar trabalhando na nossa tarefa. Colocar anexos, relacionar outras tarefas no mesmo nível. Então eu posso dizer que eu tenho uma tarefa aqui, busco ela, mas essa tarefa mais uma, ela tem uma relação direta com a tarefa atual. Então eu posso relacionar várias tarefas, e se eu for na tarefa que eu acabei de relacionar e for na aba relacionados, o sistema já vai mostrar essa relação entre as tarefas. Tá? Já mostrou aqui essa relação entre as tarefas, tá? Eu posso vir na aba Observadores, que é onde eu posso adicionar usuários para observar. Então aqui eu não tenho nenhum outro usuário nessa conta, mas se eu tivesse outros usuários, eu colocaria observadores nessa tarefa. Então além do relator, que é o usuário que está criando a tarefa, eu tenho o responsável, que é quem vai executar a tarefa, e eu tenho os observadores, são pessoas que têm interesse nessa tarefa. Eu também tenho os aprovadores, que eu vou dizer qual usuário que vai aprovar quando essa tarefa estiver no status de aprovação, que vai permitir esse fluxo de aprovação, e aí tem todo um fluxo de autorização da tarefa, se a tarefa vai passar para o próximo estágio ou não. Tá? Aqui eu tenho a parte de sprint, estimativas, eu posso, vou estimar essa tarefa em 12 horas. Tá? E aí eu tenho a parte de cronograma, posso definir uma data de início e uma data de fim. Tá? Posso definir inclusive uma hora de início e uma hora de fim, que isso vai ser muito melhor visto na parte da agenda. Posso alterar o progresso. E lembrando que tudo fica registrado aqui, então temos todo o controle de tudo que está sendo feito. Inclusive, nós podemos registrar tempo gasto. Então, a tarefa foi estimada em 12 horas, mas vamos dizer que hoje nós gastamos 2 horas. Salvar, registrar o tempo, pronto. Já temos um tempo gasto de 2 horas, ele está mostrando que está verde porque está abaixo da estimativa. Se eu colocar aqui 10 horas de trabalho, por exemplo, ele vai ficar azul porque está dentro da estimativa. E se eu botar a 30 minutos a mais, ele vai ficar vermelho, porque ele vai mostrando que ele está acima da estimativa, então já indicou que está acima da estimativa. Aqui nas tarefas, nós podemos ver todas as nossas tarefas, podemos acompanhar numa visão de listagem, tá? E aqui tem toda a parte de eu posso filtrar como eu quiser, posso definir as colunas que eu quero mostrar, posso definir a ordem que eu quero mostrar, e eu posso salvar essas visões. Então eu defini o filtro, defini coluna e defini ordenação, então eu posso salvar uma visão. Isso vai permitir que eu, ao salvar uma visão, vamos pegar aqui e vou salvar a visão. Primeira visão, certo? Agora, ele entrou já na minha visão. Tá? E sempre que eu vier em tarefas, ele vai listar todas as tarefas, sem os filtros que eu tinha. E quando eu vier em visões, eu tenho a minha visão, eu posso clicar em ver, ele já vai mostrar. Então, eu quero criar uma visão só de um projeto, só de determinados status. Quero quero mostrar só código e resumo, e status. Vamos simplificar aqui, quero simplificar. E a ordenação eu quero que seja do código de forma ascendente. Vou salvar aqui. Ele já mostra aqui para mim essa visão já, diferente já. Eu posso, inclusive, visualizar como quadro, e aí eu posso, inclusive, trabalhar nesse quadro, mudar o status, ou posso ver como calendário, que ele vai mostrar para mim tudo que já está dentro do calendário, ou que não está, me permite arrastar
para dentro do calendário. Inclusive, eu posso ter uma visão de dia ou até de semana, e nessa visão de semana eu posso alterar, inclusive, para uma hora específica, e aí eu posso organizar as minhas tarefas dentro de uma gestão de calendário, além da gestão de quadro, além da visão de lista de todas as minhas tarefas. E a mesma coisa eu vou ter para chamado. A diferença de chamado e tarefa é que chamado tem alguns campos a menos, porque ele é mais simples, nós temos a ideia de que estamos trabalhando com chamados para coisas que são abertas para os nossos clientes, tá? Então, nós podemos criar um novo chamado, eu vou salvar e editar. Aqui eu tenho uma visão parecida, com alguns campos a menos, mas tem a parte de subtarefa. E por que subtarefa e não subchamado? Porque a ideia é você ter um chamado que vem de uma demanda de um cliente, mas para realizar esse chamado, nós precisamos criar tarefas para o nosso time. Então, dentro do chamado, nós criamos subtarefas, nova tarefa, que a ideia é, quando essas tarefas estiverem todas concluídas, nós vamos poder concluir o nosso chamado, marcar ele como resolvido, ele já fica aqui como 100%. Então, essa separação de chamado e tarefa, inclusive a listagem também de chamados é uma tela à parte, com as mesmas configurações e as mesmas visões de lista, quadro e calendário, e também todos os filtros e a criação de visão e salvar essas visões, só que agora para chamados, tá? Então, a gente pode separar o que é chamado e o que é tarefa, o que vem dos nossos clientes e o que é do nosso time interno. A sprint é a possibilidade de nós criarmos quadros e definirmos um escopo. Eu vou definir um escopo específico. Então, por exemplo, eu quero definir qual que é o projeto, minha sprint, selecionar um responsável, tá? E agora eu posso ver o quadro dessa sprint, e aí eu posso criar tarefas ou até adicionar tarefas aqui para essa sprint. Nova tarefa, tá? Ela já vai estar na sprint, tá? Vou selecionar o status, ele já vai pegar o backlog. Salvar, pronto. Eu já tenho a tarefa que está dentro da sprint, e aqui eu posso trabalhar dentro da minha sprint. E eu posso trabalhar em várias sprints simultaneamente. Cronograma é parecido, a diferença é que é a visão de calendário de cronograma. Aqui nós também temos a possibilidade de status específico para as tarefas. Então tem o cadastro de status das tarefas, e eu posso inclusive mudar a ordem aqui desse status, e essa alteração de ordem vai impactar lá no quadro Kanban também. A mesma coisa para chamados, então eu tenho os status específicos para chamados, tá? Tenho os status de projetos, e aí eu posso criar os meus projetos. Inclusive, nos meus projetos, eu tenho uma visão de quadro que vai me permitir também criar o status de projeto e definir qual que é o status geral do meu projeto. Não só o status das tarefas, que eu trabalho aqui no quadro Kanban para gerenciar as tarefas, mas eu posso ter uma gestão. Então, se eu trabalho com múltiplos projetos simultâneos, qual que é a situação atual do meu projeto, tá? Eu posso criar campos personalizados que vão aparecer nas tarefas. Então, quando eu crio um campo personalizado, ele já vai estar disponível para ti lá nas tarefas, meu novo campo. Define qual que é o tipo, um tipo de texto, um tipo inteiro, um tipo de data, um tipo CEP, um tipo de telefone. Se eu botar um tipo de telefone aqui, por exemplo, meu novo campo, um texto de ajuda, vou salvar. Quando eu vier em tarefas e editar uma tarefa, por exemplo, o campo já vai estar aqui disponível para eu coloquei, se não me engano, telefone, né? Ó, ele já vem com a formatação já de telefone, então já vem disponível, tá? Para eu fazer a configuração. Lembrando que eu posso convidar pessoas para minha equipe, então eu posso vir aqui em equipe e fazer um convite, tá? Novo membro, adiciono um novo membro, defino novo@email.com, por exemplo, .br. Defino qual que é o nível de acesso. Ele vai ser um gerente de projeto do projeto de desenvolvimento. Então, se eu tivesse outros projetos e outras organizações, ele mostraria aqui também. Defino se ele pode administrar as equipes, se esse usuário vai poder também gerenciar essa parte de equipes, se esse usuário vai poder gerenciar a parte de organizações, e se esse usuário vai poder gerenciar a parte de cobrança. Aqui eu vou colocar que não, tá? E aí esse usuário recebe um e-mail, e a partir do momento que ele aceitar, ele vai estar apto para trabalhar dentro da minha equipe. E aí a mesma coisa, eu posso gerenciar múltiplas organizações. A ideia de organização e projeto é que projetos estão dentro de uma organização, e eu posso ter dentro de uma organização diversos projetos. E quando eu crio uma organização, a ideia de organização é eu poder criar novas organizações e ter todo um ciclo de vida próprio. Então eu vou ter tarefas específicas, eu não vou visualizar na nova organização as tarefas, os chamados, as sprints, cronogramas, projetos, status de chamado, tudo é novo. É quase como se fosse uma conta nova, mas debaixo da mesma conta. Então eu posso gerenciar múltiplas organizações. Isso aqui é ideal para, por exemplo, uma empresa que tem múltiplos setores, diversos centros de custo, ou alguém que trabalha com projetos com equipes totalmente diferentes. Então eu posso trabalhar e dar permissão específica naquela organização para fazer essa gestão na organização. Então esse foi um vídeo, um overview, o mais rápido possível para dar um overview das principais ferramentas aqui da Task. E nos próximos vídeos eu vou mostrar mais detalhado cada ferramenta para a gente se aprofundar na usabilidade da Task.